Bom, acho que podemos iniciar. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kátia Maia. Eu faço parte da equipe da Escola Superior, coordenada pela doutora Neuza Guilhermina, que hoje não pôde estar presente por conta de uma reunião externa. Para quem está chegando aqui hoje, o nosso curso se chama Sistema Prisional e Grupo de Hipervulneráveis. Já tivemos uma abertura no dia 20/8, com Deise Benedito falando sobre tortura e violência institucional. No dia 27/8, a doutora Alessa Veiga falou conosco sobre medida de segurança. E hoje nós temos o prazer de receber, seja muito bem-vindo, doutor Paulo, doutor Paulo César Azevedo de Almeida, defensor público do Estado de Minas Gerais, membro da Câmara de Estudos de Igualdade Étnico-Racial, Gênero e Diversidade Sexual. Doutor Paulo, muito prazer, seja bem-vindo, boa palestra a todos. Eu só queria avisar a todos que o doutor Paulo irá responder as perguntas no final da palestra. Quem tiver alguma dúvida pode usar a ferramenta que tem aí, uma mãozinha. Nesse tempo, os microfones estarão mutados. E quem quiser, no final, só levantar a mãozinha que a gente libera o microfone e o doutor Paulo vai tirar todas as dúvidas. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo mais uma vez em nome da Escola Superior e boa palestra. Obrigado, Kátia. Muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer a Neuza pelo convite que me foi formulado para ministrar essa palestra. Queria agradecer também a Alessa, não sei se ela está presente, mas queria não só agradecer, como elogiar a iniciativa de formular... acabei de ver que está assim. Formular esse mini curso. Eu creio que a Defensoria Pública, ela precisa, obviamente, dar atenção ao sistema carcerário como um todo, à generalidade dos indivíduos privados de liberdade, mas quando se trata de pessoas hipervulneráveis que sofrem com uma congregação de marcadores sociais e fatores de vulneração e exclusão, é preciso ter uma atenção um pouco mais aprofundada, até porque existe um déficit, muitas vezes, de políticas públicas implementadas para essas pessoas, para esses grupos que são expostos a uma exclusão e a uma deficiência de atenção e vulneração de dignidade mais expressiva. E muitas vezes, quando existem normas que tutelam a privação de liberdade desses grupos específicos, muitas das vezes essas normas não chegam ao conhecimento das pessoas que atuam no sistema prisional e dos atores do sistema de justiça. E por sermos defensores públicos vocacionados a abordar a tutela dessas pessoas que são necessitadas no sentido amplo e não só no sentido socioeconômico, é do nosso dever que nós conheçamos essas normas e que nós sejamos atores na vanguarda da implementação dessa normativa. Bom, é estranho falar sem ver ninguém. Se alguém quiser ativar a câmera, fica à vontade. Eu vou gostar de ver as reações, mas ainda que não seja possível, estou aqui falando. Eu espero que o conteúdo seja produtivo, seja útil e que possa redundar em avanços no atuar dos defensores, servidores, estagiários e demais interessados nessa matéria de privação de liberdade de grupos LGBTQIA+. Bom, para fins introdutórios, é fundamental que antes de nós abordarmos e aprofundarmos as normativas, que nós tenhamos uma consciência a respeito do que se trata gênero, sexualidade, sexo e características sexuais, porque essas são questões conceituais que ainda são de desconhecimento pelo grande público. E o desconhecimento, muitas das vezes, é o primeiro fator a impedir a aplicação adequada de normas e a impedir o tratamento digno a esses grupos. Então, a gente precisa ter consciência de que nós vivemos em sociedade e como
seres que vivem sob uma cultura, nós vivemos sob certas expectativas e sob certas normas sociais. E essas normas sociais, elas se aplicam, inclusive, quanto a questões de gênero e sexualidade. E aí, as pessoas que estudam gênero, sexualidade e a biologia dos aparelhos reprodutores fazem essas distinções. A primeira questão que se tem que ter a consciência é de que sexo é um critério de distinção de organismos a partir dos seus aparelhos reprodutores, dos seus padrões cromossômicos e dos seus padrões hormonais. Então, o sexo é estritamente um conceito biológico. Só que a biologia, ela não é suficiente para explicar o ser humano. O ser humano é um ser social e cultural. Então, à medida que a sociedade foi se desenvolvendo, a cultura, ela construiu padrões que hoje são reconhecidos como heteronormativos e cisgênero. O que significa isso? A heteronormatividade é a norma social e cultural que espera que o indivíduo do sexo, de um determinado sexo, sinta atração, desejo e envolvimento afetivo emocional em relação à pessoa do sexo oposto. Daí a heteronormatividade. Nós todos somos sujeitos a uma expectativa de heterossexualidade. Ocorre que certos indivíduos descumprem essa norma quanto à orientação sexual. Daí é importante dizer que não se fala em opção sexual, mas em orientação sexual, porque não se trata de uma escolha, mas de um sentimento cultivado a partir da personalidade, é uma questão identitária e de personalidade. Então a pessoa não escolhe ser homo, hétero ou bissexual. Ela é orientada a ter atração sexual pelo mesmo sexo, pelo sexo oposto, por ambos os sexos ou independente do sexo. E daí os conceitos. Se a pessoa sente atração sexual por pessoa do sexo oposto, ela é heterossexual. Do mesmo sexo, homossexual, de ambos os sexos, ela é bissexual. Se ela sente atração independente do sexo, mas em relação ao envolvimento com o indivíduo, ela é pansexual. E se ela não sente atração sexual alguma, ela é assexual. Então, esse é um conceito voltado para a orientação sexual. Já a identidade de gênero, gênero ela é uma questão construída socialmente. E por isso que a gente fala em gênero, por exemplo, no português. Uma caneca, a caneca você um substantivo do gênero feminino. Ela não tem gônadas sexuais, mas existe uma convenção social de atribuir o gênero feminino a esse objeto. Da mesma forma como o carro também não tem gônadas, não tem aparelho reprodutor, mas existe uma convenção sexual para que seja um substantivo do gênero masculino. Gênero é basicamente isso. São construções de performance social a partir de cultura. A cultura se desenvolve ao longo do tempo para atribuir aos homens determinados papéis e performances sociais e às mulheres determinados papéis e performances sociais. Então, a gente vive numa sociedade que é predominantemente patriarcal, porque as performances de gênero masculina são predominantemente de virilidade, de uma postura de liderança, porque a sociedade se desenvolveu de provedor econômico do lar, de predominante em questões políticas, enquanto as mulheres elas foram ao longo do tempo relegadas a um papel de docilidade, subserviência, de posturas de cuidados com o lar. E essa estrutura de gênero e papéis e performances de gênero vão atribuindo caracteres ao que se entende como homem e ao que se entende como mulher. Então, o gênero ele é construído socialmente. A partir desse entendimento, a pessoa pode ser, apesar de nascer com as gônadas masculinas e se identificar como homem, então ela atende à expectativa social de cisgeneridade, então ela nasce com o aparelho reprodutor masculino e se entende e se percebe com papel de homem na sociedade, ou ela pode nascer com os aparelhos femininos
reprodutores e se entender como mulher. Mas não necessariamente essa expectativa social ela é atendida. Existem, então, indivíduos que se entendem transgêneros, que são as pessoas que nascem com um aparelho reprodutor, ou seja, o sexo biológico é entendido como masculino, mas a pessoa se identifica com papéis socioculturais e performances de gênero feminino. E pessoas e nesse caso, então, apesar de terem nascido com gônadas masculinas, essa pessoa se entende como mulher, ela é entendida como uma mulher trans. E o oposto também ocorre. Mulheres que nascem, seres, indivíduos que nascem com o aparelho reprodutor feminino, com as gônadas femininas, útero e etc. E, apesar disso, essas pessoas se entendem como homens e assumem papéis masculinos na sociedade. Quando isso acontece, essas pessoas são consideradas homens transexuais ou mulheres transexuais. E existem também as travestis. Então é importante que seja acentuar isso. Não se diz os travestis, mas as travestis, porque a performance de gênero é feminina. Então, servidores da Defensoria Pública, defensores públicos, estagiários, quando se dirigirem a travestis que sejam nossas assistidas, não utilizem o artigo definido masculino, utilizem os pronomes todos adequados ao gênero feminino, porque são pessoas que se entendem como papéis predominantemente femininos, mesmo que não sintam repulsa em relação ao seu aparelho reprodutor masculino, mesmo que elas preservem o pênis, que é um conceito que é dado para a travestilidade. O que acontece? A gente aqui é importante também destacar que existem também as pessoas intersexo, que são as pessoas que nascem com os padrões cromossômicos, hormonais e biológicos ambíguos, que permeiam o sexo masculino e feminino, então não existe uma identificação clara de se essa pessoa pertence ao sexo feminino ou masculino. Essas pessoas intersexo, elas muitas das vezes elas podem ter orientação sexual qualquer, se atrair por homem ou mulher e podem ter identidade de gênero feminina ou masculina. E essas pessoas intersexo, elas ao longo de suas vidas, elas vão desenvolver essa identificação. Tanto que hoje já existe uma portaria do CNJ que admite, né, que normatiza o registro de pessoas intersexo, independentemente da identificação de gênero, justamente por existir essa possibilidade na biologia e na sociedade. O que acontece? Como essas pessoas elas expressam a sua sexualidade, a sua orientação sexual e o seu gênero em divergência com o que as normas sociais decretam para os indivíduos em geral, essas pessoas elas se submetem a um ciclo de violência. E esse ciclo de violência ele não é reduzido apenas à violência interpessoal. Não é apenas uma violência que se expressa nas relações pessoais desses indivíduos. Elas sofrem com estupros corretivos, com abandono familiar, com uma série de a vulnerabilidade ao homicídio por LGBTfobia, espancamentos públicos, e esse tipo de violência ele é decorrente do que a gente conhece hoje como uma violência estrutural. Essa violência estrutural ela se justifica porque nós crescemos numa sociedade heteronormativa e cisgênero, e como essas expectativas elas são descumpridas por esses indivíduos, essas pessoas são mais expostas a esse tipo de agressividade, porque está entranhado na estrutura social. E essa estrutura social, ela inclusive cultua o que se conhece como violência simbólica, que é o discurso LGBTfóbico, que hoje, graças à DO 26 no STF, foi reconhecida como crime. Em razão desses ciclos de violência, é que se reconhece que esses indivíduos são pessoas hipervulneráveis, porque pessoas que se reconhecem LGBT, que têm essa identidade de gênero ou orientação sexual tida como desviante ou atípica pela sociedade, elas congregam marcadores de vulnerabilidade, marcadores sociais, etiquetamento de preconceito e discriminação, quando em liberdade. E, ao serem submetidas ao aprisionamento, um ambiente do cárcere que já é violento, dessocializante,
brutal e cruel, nesses ambientes, se em liberdade essas pessoas sofrem, nesses ambientes de marginalização, elas são expostas a uma violência hiperbólica. Por isso, ao longo do tempo, foram construídas algumas normativas que foram voltadas a dar um tratamento mais consoante com os direitos fundamentais e normas e tratados internacionais de direitos humanos. E a primeira dessas normas foi a resolução conjunta número 1 de 2014 do CNPCP e do CNCD. Essa resolução conjunta número 1 de 2014, apesar dela ter tido uma postura revolucionária em trazer a primeira normativa para a tutela de pessoas LGBT privadas de liberdade, e eu digo aqui LGBT, interrompo a sigla em LGBT não por invisibilizar as demais identidades, mas por ser por hábito mesmo. Então, considerem que toda vez que eu digo LGBT, é LGBTQIA+. Até porque LGBTQIA+, o mais significa que existem identidades que não são contempladas nessas siglas. Então, a identidade ela não pode ser caracterizada e padronizada em todas as letras, porque, afinal de contas, as identidades são peculiares e elas podem ser infinitas. Então, toda vez que eu disser LGBT, não me entendam mal, não estou invisibilizando as outras expressões, eu estou apenas sendo sintético. Bom, essa resolução conjunta que a Alice até já enviou o link para que vocês tenham conhecimento, ela é uma resolução que foi paradigmática, foi um primeiro passo na tutela, porque ela trouxe, por exemplo, a garantia de não discriminação, garantia de visitas íntimas às pessoas LGBT, a garantia de registro de nome social ao cadastrar as pessoas no sistema prisional, a garantia de espaços de vivência específicos para pessoas LGBT, para preservá-las da violência sexual, física, psicológica, a que elas são sistematicamente submetidas quando privadas de liberdade, quando inseridas no sistema carcerário, e também algumas regras a respeito da destinação das pessoas homossexuais, bissexuais, transexuais e travestis, de acordo com as unidades disponíveis no sistema carcerário nacional. Nós sabemos que as unidades elas são, por padrão, divididas por gênero, masculino e feminino. E essa divisão padronizada, ela acaba fazendo com que pessoas transexuais sejam um homem transexual, apesar de se reconhecer como homem, muitas das vezes sejam forçadamente transferidos para uma unidade feminina. E pior, muitas das vezes, mulheres transexuais que expressam todo um padrão corporal e de performance de gênero tida como feminina, sejam alojadas em celas masculinas. Há casos de homens que são mantidos, de mulheres que transexuais ou travestis, que foram mantidas em celas com 31 homens. Então, a violência, isso aconteceu no Distrito Federal em 2017, ou seja, mesmo depois da Resolução Conjunta número 1 de 2014, ainda havia mulheres transexuais inseridas no sistema prisional em unidades masculinas, porque o juiz e as pessoas que deram, que fizeram a gestão de vagas, entenderam que o primado é a gônada, o aparelho reprodutor daquele indivíduo. Por mais que ela tivesse toda a performance de gênero feminina, ela teve o seu cabelo cortado, a sua performance de gênero abruptamente dissolvida, e ela foi colocada em um ambiente masculino. Então, são indizíveis as violências e as torturas a que essas mulheres transexuais e travestis foram submetidas no ambiente prisional masculino. Eu estou citando apenas en passant essa resolução número 1 de 2014 do CNCD e CNPCP, porque essa resolução ela acabou sendo aprimorada e aperfeiçoada por uma norma que sobreveio, que é a resolução 348 do CNJ de 2021.
De 2020, perdão. Aqui em Minas Gerais, essa resolução ela se soma a uma outra resolução. E eu peço que vocês anotem esses números, porque realmente essas resoluções são importantíssimas para o tratamento digno às pessoas LGBT privadas de liberdade. A resolução 348 do CNJ e a resolução 173 da Sejusp de Minas Gerais. Todas elas são facilmente encontradas na internet. Um Google é simples de localizar essas resoluções. Essa resolução 348 CNJ, ela já se conforma a diversos tratados de direitos humanos de que o Brasil é signatário, por exemplo, os princípios de Yogyakarta, as regras de Nelson Mandela, a opinião consultiva número 24 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que trata especificamente da diversidade sexual e de gênero, e ela se conforma também, mais importante do que tudo isso, aos julgamentos do STF quanto às ADIs, ADPFs, e ADOs e etc., e todos os instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade que já tutelaram a possibilidade de união estável homoafetiva, retificação de gênero e de nome no registro civil conforme a autopercepção, a identidade construída de gênero. Então, essa resolução 348 realmente é uma resolução em relação à qual nós temos que ter um olhar muito cuidadoso. E aí eu apresento esses artigos. Após fazer essas conceituações, nós estamos habilitados a fazer um debate mais aprofundado a respeito de como aplicar essas normas. E a própria resolução 348 CNJ e também a resolução 173 da Sejusp, ela já toma uma postura pedagógica, ela traz conceitos do que é cada uma dessas letrinhas do arco-íris, LGBTQIA+. Inclusive, a resolução da Sejusp ela é mais aprofundada. Ela chega a inserir conceitos do que é queer e do que é assexual, apesar de ela errar na conceituação do que é assexual. Ela conceitua assexual como mais, como se fosse todas as expressões não englobadas nas demais performances e identidades de gênero e orientação sexual, quando a assexualidade ela é a ausência de atração física e desejo sexual. Existem equívocos, então é necessário aprimoramento, mas essa resolução ela é recente, ela foi editada em 21 de julho de 2021, inclusive no dia em que a Ação Civil Pública da Defensoria Pública, que tutela a ala LGBTQIA+, de Minas Gerais, que é a São Joaquim de Bicas 1, ou Jason Albergaria, recebeu a liminar. No dia em que a liminar foi dada pela Vara da Fazenda Pública, pela Vara Civil de Igarapé, a liminar foi concedida à ACP, que foi ajuizada pela Defensoria Pública, essa resolução foi editada. Então, ela é recente, precisa de aprimoramentos, mas óbvio que toda norma administrativa ela está aberta a esse tipo de aprimoramento. E nós podemos ser atores de críticas e de melhorias nessas normativas. Bom, então, além dessa conceituação e esse caráter pedagógico dessas resoluções, ela também garante, um ponto muito interessante da resolução 348 CNJ é que seu artigo 2º, ele garante que as pessoas LGBT elas tenham acesso a garantias a todos os direitos não atingidos pela privação de liberdade, não atingidos pelo título executivo judicial que condenou aquela pessoa a uma privação de liberdade, que condenou ela a uma pena. Então, esses direitos eles não podem ser tocados. Direitos à integridade física, mental, rigidez sexual, autodeterminação de gênero e sexualidade, acesso a estudo, trabalho, e todos esses direitos sem discriminação. E aqui é que é importante dizer que essa garantia de não discriminação em relação a todos esses direitos nos dá um poder de interferência judicial, inclusive, quando esses direitos são violados. Porque se há uma garantia de que haverá uma tutela dessas pessoas em parâmetros de igualdade e sem discriminação, se alguma postura discriminatória e preconceituosa é praticada
por qualquer agente público que trabalhe no sistema prisional, a Defensoria Pública, de posse da ADO 26, que criminalizou os atos LGBTfóbicos, ela pode, que equiparou atos LGBTfóbicos a racismo, segundo a Lei 7.716, a Defensoria Pública pode representar essas pessoas nos organismos competentes no Ministério Público, encaminhar, registrar boletim de ocorrência na Polícia Militar ou encaminhar a questão à apuração pela Polícia Civil para que seja apurada a prática de alguma conduta que seja equiparada a racismo. Porque racismo, segundo o STF, ele não é apenas ligado a uma discriminação étnica, étnico-racial, mas uma discriminação decorrente de estruturas de poder. Como as pessoas LGBT, elas estão submetidas, elas são reconhecidas como uma minoria na sociedade por descumprirem normas de heteronormatividade e cisgeneridade, o STF entendeu que ali a Constituição ela tem uma previsão de que existe um mandado constitucional de discriminação, de criminalização de posturas discriminatórias em relação a direitos fundamentais. Então, como existe esse mandado de criminalização e o Congresso jamais criminalizou a LGBTfobia, o STF, diagnosticando essa inércia estatal do legislativo, equiparou ao racismo. Então, quando nós formos cientificados de que policiais penais, diretores de instituições prisionais estão praticando discriminação em suas atividades administrativas, nas suas atividades, executando as suas funções, nós podemos nos valer da ADO 26 para representar pela investigação criminal em relação a essas pessoas por racismo, por LGBTfobia. Então, a primeira instrução de ordem prática que eu dou é se valer desse artigo 2º da Resolução 348 do CNJ. Em segundo lugar, o artigo 3º, ele traz essa conceituação, que já foi abordada, de orientação sexual, identidade de gênero, cada um desses espectros. E a partir daí, no artigo 4º, a Resolução 348 trata de tema que é central na nossa lida como defensores de execução penal. Por quê? O artigo 4º, ele prevê que a alocação de pessoas, o acesso de pessoas LGBT à política de alas específicas para a proteção desses indivíduos que são hipervulneráveis, ela depende única e simplesmente da autodeclaração. Então, basta que esse indivíduo se autodeclare homossexual, bissexual, transexual, travesti, intersexual ou assexual, ou todos os espectros que demandam uma postura de tutela e cuidado, que a política de proteção instituída pela Resolução 348 do CNJ seja acionada. E é relevante essa previsão de autodeclaração porque ela respeita a identidade, a personalidade do indivíduo, e inclusive caminha em conformidade com a ADI 4275 do STF, que garante a retificação de gênero e de nome no registro civil da pessoa transexual ou travesti, independente de laudo, perícia, judicialização ou qualquer interferência externa. Basta a autodeclaração da pessoa em procedimento administrativo perante cartório para que ela tenha conformados os seus documentos, para que a sua performance de gênero, masculina ou feminina, passe a ser reconhecida em seus documentos e ela seja preservada da violência e do vexame, da situação vexatória que é exibir um documento que reconhece José, mas quando se vê Maria. Esse é um fator, inclusive, que reforça e afasta as pessoas transexuais do mercado de trabalho, porque elas são expostas a uma desconformidade de reconhecimento documental que dificulta a empregabilidade e dificulta também a autopercepção do gênero e o transitar livre em sociedade. O nome é um direito da personalidade que é assegurado pelo Código Civil no artigo 16.
Então, é um direito da personalidade que tem que ser garantido a todos, inclusive as pessoas transexuais e travestis. E aí o primeiro problema. A resolução 173 da CEJUSP de 2021, ela prevê no artigo 4º que a autodeclaração, diferentemente do que prevê a resolução 348 do CNJ, ela prevê apenas que a autodeclaração ela será o princípio norteador, nestes exatos termos. Quando você estabelece que algo é princípio norteador, é porque você permite que aquilo norteie, mas não necessariamente aquilo seja determinante para o acesso à política pública. E a própria análise mais aprofundada do artigo 4º, ele permite, por exemplo, que essa pessoa ela seja submetida a um atendimento por escuta qualificada por equipe técnica de atendimento. Então, a partir da autodeclaração, essa pessoa é levada a essa equipe técnica de atendimento e, inclusive, tem a previsão de que, caso haja a autodeclaração para fins de burlar o sistema de gestão de vagas, haverá a possibilidade de apuração de falta disciplinar pelo Conselho Disciplinar da unidade prisional e a aplicação de sanção disciplinar. Então, a autodeclaração, já na resolução 173 do CNJ, da CEJUSP, ela não é tão... ela não tem essa garantia de ser um acesso irrestrito à política de vagas. Ela é condicionada. Ela é mero princípio norteador. E daí a dificuldade que nós, como defensores públicos, podemos enfrentar na prática. Porque é óbvio, a autodeclaração, e eu estou dizendo isso como uma pessoa que trabalha trabalha em razão da ação civil pública com o presídio tido como referência em Minas Gerais para acolher pessoas LGBTI+. E na Jason, nas visitas em que eu fiz, já fiz 2 visitas técnicas junto com a Camila, que me acompanha nessa ação civil pública, não é raro você ouvir pessoas queixosas de que na unidade existem pessoas heterossexuais que fraudaram a autodeclaração. E isso é um problema. De fato, isso é algo que tem que ser enfrentado, porque é uma realidade. Existem pessoas que entendem que assinando uma autodeclaração que as coloque na ala LGBT, que essas pessoas vão ter a possibilidade de ter acesso a uma unidade com melhores condições ou acesso a uma unidade com melhores vagas, com uma superlotação abrandada. Então, existe essa burla, de fato, pessoas que declaram falsamente uma sexualidade que não confere com a sua vivência de orientação sexual. E isso acaba replicando na realidade dessa ala a presença de pessoas que oprimem homossexuais, transexuais e travestis. Então, essa é uma realidade que tem que ser enfrentada e a CEJUSP enfrenta isso diuturnamente, porque eu tenho conhecimento disso, porque eu faço visita a essa ala. Agora, o método para enfrentá-la é permitir essa interferência exógena na autodeclaração e punir as pessoas que supostamente falsearam a autodeclaração? É possível você punir uma pessoa porque ela se declara homossexual, mas você não percebe nela a homossexualidade. Então você pune ela disciplinarmente porque ela supostamente mentiu ao firmar a autodeclaração. É possível você determinar o que o outro é? Não é possível. A identidade ela é autopercebida e autoconstruída. Então, essa apuração por conselho disciplinar e sanção disciplinar prevista no artigo 4º da resolução 173/2021 de 2021 da CEJUSP, ela tem que ser frontalmente combatida pela Defensoria Pública, caso seja redunde em reconhecimento de sanção e a todos os prejuízos que nós conhecemos na execução penal, regressão de regime, perda de diversos direitos. E é óbvio, então, que eu sei que o problema existe. E eu sei que a autodeclaração ela é relativa, como toda autodeclaração. Agora, a resolução 173 de 2021 da CEJUSP, na visão
que eu fiz como estudo dessa normativa, ela se equivoca ao interferir na personalidade alheia e possibilitar a punição desses indivíduos que supostamente fraudaram a autodeclaração. Por conta desse debate de que é impossível ditar a identidade alheia. Uma outra pessoa dizer que a pessoa fraudou a sua própria identidade. A questão ela poderia ser mais corretamente abordada se fosse adotada pela Sejusp os padrões já existentes para as cotas raciais, pela Portaria 4 de 2018 do Ministério do Planejamento. Como existem políticas públicas? Já existem políticas públicas que tutelam minorias, e inclusive as minorias étnico-raciais, quanto ao acesso a cotas, em concurso público e em vestibulares, por exemplo. Essa portaria ela prevê que, para a admissão ou não, em caráter definitivo, de pessoas que pleiteiam acesso à política de cota, essas pessoas elas são submetidas a uma comissão plural. Mas essa comissão plural ela precisa ter uma representatividade plural, multidisciplinar, e plural também quanto a gênero, raça, sexualidade, e tem que ser composta por profissionais que tenham hábito e já tenham conhecimento, formação e experiência com questão de diversidade. Essa equipe técnica de atendimento prevista pela resolução do Sejusp não há garantia de multidisciplinaridade, não há garantia de representação plural e há a garantia, a previsão de punição pelo decreto alheio de que aquela pessoa não é LGBT. Então, existem parâmetros que podem ser melhor construídos, mas, de qualquer maneira, a solução não pode ser o reconhecimento de fraude e punição a título de sanção disciplinar. Bom, passando adiante, a adoção do nome social, ela também é garantida pela resolução 348 do 348 CNJ e 173 da Sejusp. Essa adoção de nome social, inclusive, ela é instrumentalizada por campos próprios no registro dos sistemas de defesa social. Então, há a garantia de que essas pessoas, quando forem inseridas no sistema, assim que inseridas, se declararem a adoção de um nome social, esse nome social seja adotado em todas as esferas, no judiciário, conforme a resolução do CNJ, e no sistema prisional, conforme a resolução da Sejusp. E daí a importância de que nós sejamos atores muito conscientes nas audiências de custódia. Porque se nós percebermos que nós estamos lidando com uma pessoa LGBT, é o nosso dever deixarmos essa pessoa à vontade para que se autodeclare naquele momento da audiência de custódia. Inclusive para que na porta de entrada elas sejam encaminhadas para unidades que possam preservá-las em relação ao seu gênero e à sua sexualidade contra possíveis violências que elas podem sofrer no sistema carcerário em geral. Então, por isso, em audiência de custódia, é sempre importante que nós tenhamos a cautela e a iniciativa de informar a pessoa. Caso você se identifique como uma pessoa LGBT, o senhor tem direito de se autodeclarar agora, tem o direito de declarar o seu nome social e tê-lo registrado nos sistemas do judiciário e do sistema prisional e ser encaminhado para a política de ala, para ser devidamente protegido. Atenção, então, em relação a todo o processo, a ter esse cuidado e essa liberdade de aproximação com a educação, porque não é ofensa para ninguém ser perguntado se é LGBT e ser cientificado de direitos. Nós temos que quebrar esse tabu de que, ao ser perguntado se você é LGBT, necessariamente a pessoa está te categorizando. Não, eu estou te instruindo e te informando sobre os seus direitos. Agora, o grande problema da resolução 348 CNJ é que o artigo 6º dessa resolução, ela prevê que o juiz ele tem o dever de registrar o nome social e, caso haja manifestação da pessoa LGBT do interesse em ter retificados os seus registros civis quanto ao gênero e ao nome
durante o processo de cumprimento de pena ou do processo penal, o juiz ele tem o dever de fazer os encaminhamentos devidos. Só que essa resolução ela poderia ter dado um passo a mais. A partir do momento em que a pessoa declara o seu nome social, previsto que o juiz tem o dever de informar a pessoa de que existe uma ADI 4275 que garante às pessoas transexuais e travestis a retificação dos seus documentos pessoais, conforme a autopercepção de gênero, independentemente de judicialização, independentemente de cirurgia de redesignação de gênero ou hormonização, independentemente de laudo pericial ou intervenção patologizante. Muitas pessoas, elas não têm consciência, muitas pessoas LGBT acham que você precisa ajuizar uma ação, que você precisa passar por perícia para você retificar os seus registros. Então, é um momento em que o defensor público, presente nessa audiência, quando há a identificação de nome social, se o juiz não atua dessa forma, que nós sejamos orientadores, que nós desempenhemos os nossos papéis de educação e direitos em informar essa pessoa que ela tem o direito de ter os seus registros devidamente retificados. E os procedimentos estão previstos na portaria 73 do CNJ, que regulamenta de uma forma minudente a portaria o provimento, perdão, 73 de 2018 do CNJ prevê de forma muito minudente como é o procedimento administrativo de retificação de registro civil de pessoas transexuais e travestis. Prevê, inclusive, todos os documentos que têm que ser apresentados, todos os procedimentos que têm que ser cumpridos. Então, nós podemos ser facilitadores desse processo. E aí, o meu primeiro grande elogio à resolução 173 da Sejusp de Minas Gerais. Um passo que merece aplausos dessa resolução é que garante-se não só o uso do nome social, como prevê que o sistema prisional de Minas Gerais propiciará acesso aos órgãos responsáveis por essa retificação. Ou seja, o Estado já assumiu para si o dever de disponibilizar as suas estruturas, inclusive de atendimento psicossocial e de assistência social das suas unidades prisionais, para que façam a intermediação de acesso aos cartórios. As pessoas transexuais presas, acionando a unidade que desejam, durante o processo de cumprimento de pena, retificar os seus registros, a assistência social, segundo a resolução da Sejusp, tem o dever de fazer a intermediação com os cartórios. E aí eu me atento para defensores públicos e todos os demais atores do sistema de justiça. Nós temos o dever de cumprir o artigo 25, inciso 1º da Lei de Execução Penal, que prevê que o sistema, óbvio, todos sabemos que o processo de expiação de pena, de cumprimento de pena, ele se volta à ressocialização dos indivíduos. Então, pelo menos na teoria, a pena ela deve ser um instrumento de reintegração social, mas essa reintegração social só vai se perfectibilizar na prática se nós dermos, sobretudo, apoio e assistência ao egresso. Porque as pessoas LGBT, especialmente as pessoas do espectro T, ou seja, travestis e transexuais, quando elas saem do sistema prisional, elas já são marginalizadas por terem uma identidade de gênero desviante, segundo as normas de cisgeneridade. Elas passam a ser marginalizadas ainda mais pelo fato de terem uma passagem pela justiça criminal. Então, se nós não formos instrumentos para que essas pessoas, durante o cumprimento de pena, tenham acesso à retificação dos seus registros, nós vamos permitir que, ao serem devolvidas ao convívio social, essas pessoas perpetuem tendo dificuldade para acesso ao mercado de trabalho, à educação. Daí, o nosso dever de cobrar do Estado a implementação desse artigo 8º da Resolução 173 da Sejusp. Bom, mais adiante, agora eu passo para uma análise no que toca aos encarceramentos em espaços específicos de vivência. E aqui, a Resolução 173 da Sejusp, ela peca
porque da mesma forma como faz a resolução número 1, a resolução conjunta número 1 de 2014 do CNCD e CNPCP, a resolução conjunta, a resolução 173 da CEJUSP, ela descumpre, inclusive, o que prevê a ADPF 527, a medida cautelar já deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso na ADPF 527, que já deve, então, ser colocada em prática e cumprimento, porque já existe uma ordem judicial nesse sentido e eu vou chegar lá. E eu vou dizer em que tocante essa ADPF 527 está sendo descumprida pela resolução 173 da CEJUSP. Inclusive, hoje teve sustentação oral no STF, a Alessa me mandou o vídeo e a Camila também me mandou, e eu fiquei super lisonjeado porque a ação civil pública da Defensoria Pública foi mencionada no STF hoje, na manifestação da Defensoria Pública como amicus curiae, pelo defensor que representou as defensorias, o Rafael Monerati. O que acontece? A resolução 173 da CEJUSP de Minas, ela prevê que mulheres transexuais, e aí prestem atenção, mulheres transexuais que não realizaram a redesignação sexual, ou seja, mulheres que não se submeteram à vaginoplastia, apesar de serem mulheres, por elas não terem decepado o pênis e se submetido a uma cirurgia de vaginoplastia, essas mulheres, assim como os travestis, serão alocadas em unidade LGBT masculina. Em unidade masculina, ou na ala LGBT masculina, ou em unidade LGBT com reserva de cela específica. O que acontece aqui é que, na visão da resolução 173 da CEJUSP, existe uma predileção pelas gônadas e pelo aparelho sexual do indivíduo do que a sua expressão de gênero. O que está determinando a alocação da pessoa na unidade não é a sua performance de gênero, mas o fato de ela ter ainda preservar a sua gônada masculina. E isso, na visão da medida cautelar do ministro Luiz Roberto Barroso, é uma violência. É uma violência. Porque a medida garante que mulheres transexuais elas possam escolher, independentemente da cirurgia, porque aqui é importante lembrar que o artigo 12, salvo engano, do Código Civil, prevê a liberdade do paciente. E uma pessoa transexual, ela tem a liberdade de escolher ou não se submeter a uma cirurgia transexualizadora, que é um procedimento invasivo e de caráter irreversível. Então, você condicionar a pessoa a fruir um direito à sua autopercepção de gênero por não se submeter a uma cirurgia é você violentá-la. Você suprimir a sua personalidade e a sua identidade de gênero. Primeira questão. E segunda questão é que você expõe essa pessoa a um ambiente masculino quando a pessoa, para o seu bem-estar, para a sua saúde, e saúde hoje é entendida como bem-estar biopsicossocial, essa pessoa ela não se conforma com aquele ambiente, ela não se percebe daquela maneira. Então, é uma violência. Daí a importância de nós, se não alterarmos a resolução 173 do CEJUSP, conformarmos essa previsão normativa à DPF 527, a medida cautelar já deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, agora em março de 2021. Passando adiante, percebam que, na visão dessa resolução, no artigo 5º dessa resolução 173 da CEJUSP, as mulheres transexuais que realizaram a redesignação de gênero, ou seja, que fizeram a vaginoplastia, essas mulheres serão colocadas em unidade feminina. Ou seja, você, na visão da resolução 173 da CEJUSP, só é mulher e só tem direito a ser colocada em unidade feminina a pessoa que fez a vaginoplastia. E isso não é um condicionante, por exemplo, para o STF, segundo a ADI 4275,
a realização de cirurgia de redesignação sexual não é um condicionante para você retificar, por exemplo, os seus registros civis. Então, por que seria um condicionante para o acesso à política de ala? Por que seria um condicionante para que essa pessoa seja inserida num ambiente em que ela se entende pertencente? O artigo 5º também prevê que homens gays e bissexuais, e aí não há crítica que possa ser feita, a única disposição do artigo 5º a qual eu não faço nenhum tipo de crítica é essa. O artigo 5º ele prevê que homens cis, gays e bissexuais sejam colocados em unidades masculinas em ala LGBT, em espaços reservados. E aí é óbvio, porque gays e bissexuais têm identidade de gênero masculina. São homens cis. E por serem homens, são colocados naturalmente em unidades masculinas. E aí, por fim, a Resolução 173 do Sejusp prevê que lésbicas e bissexuais serão colocadas em unidades femininas, o que também está correto, mas nessa disposição prevê que homens transexuais necessariamente também serão colocados em unidades femininas. Ou seja, apesar da autopercepção de gênero masculina, a resolução da Sejusp automaticamente encaminha homens transexuais para a unidade feminina, desrespeitando a identidade e a construção de personalidade e, inclusive, os parâmetros estabelecidos na ADI, na ADI 500, a DPF 527 do Supremo, que privilegia a escolha da pessoa transexual. A pessoa transexual, segundo os parâmetros da Resolução 348 do CNJ e os parâmetros estabelecidos na DPF 527 do Supremo, os parâmetros são os seguintes: a pessoa transexual, travesti e intersexo, ela será encaminhada à unidade feminina ou masculina específica de acordo com a sua escolha. Um homem transexual pode escolher entre ir para uma unidade masculina ou feminina, de acordo com as suas estratégias de sobrevivência em um ambiente prisional, inclusive respeitando a norma técnica número 7 do DEPEN. Então, a pessoa, de acordo com seu gênero transexual, ela vai escolher entre unidade feminina e masculina e entre ser colocada em unidade em ala ou cela específica ou no convívio geral. Aqui é a prevalência da escolha da pessoa, porque já existe um estudo, de acordo com essa nota técnica número 7 do DEPEN, é que as pessoas, elas traçam as pessoas que são privadas de liberdade, traçam as suas estratégias de vivência. E não é raro encontrar, por exemplo, pessoas travestis que escolhem ser colocadas em presídios masculinos, porque elas muitas das vezes encontram uma pessoa de quem elas gostam no ambiente prisional e elas viram, essa pessoa assume a postura de marido, como eles são conhecidos, tem o marido e a travesti, que é a mulher. E de acordo com a estratégia de sobrevivência dessa travesti, ela pode muito bem escolher a unidade masculina. E essa escolha, inclusive, segundo a resolução 348 do CNJ, ela é revogável. Então, por mais que a pessoa possa nos parecer uma escolha equivocada, para aquela pessoa pode ser uma estratégia de sobrevivência. Então, nós não podemos ditar pelo outro qual é o gênero mais adequado para ela, qual é a unidade mais adequada para ela, se é mais adequado o convívio geral ou as alas específicas. Isso tem que ser cientificado, os direitos e as possibilidades têm que ser cientificadas e deve ser respeitada a manifestação, a autonomia de vontade do indivíduo. Bom, e agora aqui eu trago também algumas soluções práticas que eu creio que a Defensoria Pública pode... Eu não sou defensor público de execução penal, eu atualmente me encontro na família de Contagem, mas já atuei na execução penal durante algum tempo na minha carreira e tenho um gosto por estudar o sistema prisional. E faço estudos nesse sentido por envolver gênero e sexualidade e eu compor a Câmara de Estudos voltada para essa temática.
Mas eu acredito que defensores públicos, órgãos de execução em matéria de execução penal, precisam se atentar para alguns parâmetros que já foram estabelecidos pela jurisprudência do STF e que podem ser aproveitados na nossa atuação prática. Primeiro, a ADPF 527 do Supremo Tribunal Federal, a medida cautelar que já foi deferida em março de 2021 pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que garante à pessoa trans e travesti de identidade de gênero feminino o direito de escolha da unidade masculina ou feminina, do convívio geral ou específico que melhor preserve as suas estratégias de sobrevivência. Então, quando houver a interferência estatal ou judicial de encaminhamento que desrespeite a vontade do indivíduo, que nós nos atentemos a essa medida cautelar deferida na ADPF 527. Outra ADPF que nos pode dar ferramentas para uma atuação prática que possa redundar em bons frutos é a ADPF 347, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro em razão da superlotação. Essa ADPF 347, ela reconheceu que o sistema prisional ele é violador de direitos. E é uma violência estrutural, estruturada, estruturante e institucionalizada. E como já existe um reconhecimento judicial de que há um estado de coisas inconstitucional para o espaço de encarceramento global, imaginem para as pessoas que são LGBT. As violências, elas são hiperbólicas por conta dos fatores de exclusão que já são, que aqui se somam. O descumprimento das regras de heteronormatividade e cisgeneridade, a privação de liberdade é um fator vulnerabilizante, o fato de essas pessoas não receberem visitas porque são abandonadas por suas famílias, o índice de visitação a pessoas LGBT é ínfimo. Então, todas essas deficiências de atenção e acompanhamento que essas pessoas sofrem por conta de fatores de vulnerabilidade que se congregam no mesmo indivíduo, podem ser argumentos para se entender que o estado de coisa inconstitucional atinge de forma mais assintosa e aguda as pessoas LGBT privadas de liberdade quando colocadas em ambientes inadequados. E daí a gente pode se valer, por exemplo, da súmula vinculante 56, que prevê que quando houver déficit de vagas no sistema prisional, o juiz ele deve privilegiar a saída antecipada do regime prisional, a liberdade monitorada ou a prisão domiciliar e o cumprimento de penas restritivas de direito. Caso uma pessoa LGBT que chegue ao nosso conhecimento, seja nosso assistido, esteja exposto a uma situação de descumprimento de seus direitos e de vulneração por conta de estar preso, privado de liberdade, sob a custódia estatal e em tratamento cruel e degradante, porque essas pessoas sofrem, segundo um relatório da ONU, elas são mais expostas à escravização sexual no sistema prisional. Se chegar ao nosso conhecimento que essas pessoas estão em alas inadequadas, estão sofrendo vulneração de direitos, nós podemos nos valer da súmula vinculante 56, combinada com a ADPF 347, para reconhecer que o estado de inconstitucionalidade de coisas inconstitucional atinge essa pessoa de modo mais agudo, por ser uma pessoa hipervulnerável, e que, com mais razão, essa pessoa faz jus a progredir de regime antecipadamente, ser colocada em liberdade monitorada ou em cumprimento de pena restritiva de direitos. É um argumento que eu acho que nós precisamos, uma tese que nós precisamos construir. Sei que existe resistência jurisprudencial, óbvio, mas se uma coisa que defensor público aprende quando entra na carreira é que o não ele já tem, e que a gente nasceu para perder. E que não e que por mais que a gente perca, nós sempre estamos dispostos a lutar. Bom, outra questão que eu acredito também que pode nos enriquecer e que é bastante recente é o RHC 136961 do Rio de Janeiro, que o STJ reconheceu o direito à contagem em dobro de tempo de cumprimento de pena para pessoas que se encontram em condições de encarceramento degradantes.
Então, em unidades prisionais interditadas ou que os dados da fiscalização apontem uma sistemática violação de direitos, nós podemos nos valer desse precedente para argumentar que essas pessoas LGBT submetidas a uma hipervulnerabilidade fazem jus à saída antecipada, a colocação em liberdade monitorada, mas também a contagem de prazo em dobro. Construção que deixo a vocês, que são diletos colegas da execução penal, que têm prática, e se eu puder contribuir nessa construção, eu estou à disposição, porque inventar teses, um dia alguém inventou a tese dessa contagem de tempo em dobro. Ela foi garantida por uma resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2018. Hoje, ela já faz repercussões jurídicas, ela já garante direitos. Nós temos que ter conhecimento, sermos inventivos, porque as pessoas LGBT estão sendo submetidas a um quadro degradante e mais agravado de violação de direitos o RHC é 136961 do Rio de Janeiro. Salvo engano, ele é desse mês ou do mês passado. É do mês passado, esse mês é setembro. Acredito que seja do mês passado. Bom, outra coisa que nós temos que nos atentar, que o encarceramento em celas do seguro, ele não é uma possibilidade. Inclusive, havendo encarceramento em celas do seguro, nós, como defensores públicos, temos que nos opor a esse encaminhamento. Porque na inexistência de alas específicas, alas e celas específicas, a gestão de vagas, a gestão prisional pode entender que é possível o encaminhamento da pessoa a uma cela do seguro, porque entende que ali ela vai estar preservada de uma violência que ela sofreria no convívio geral. O encaminhamento da pessoa LGBT para a cela do seguro, ela importa em uma violência simbólica. Por quê? Colocar pessoas LGBT em celas que são conhecidamente guardadas para o acautelamento de pessoas com problemas psíquicos ou pessoas que têm passagem pela justiça criminal em razão de violência sexual, bom, depois, se alguém puder, Alessa, encaminhar a jurisprudência do STJ a respeito dessa contagem em dobro de pena, eu agradeço. Oi, Alessa. Sou tão horrível aqui. Eu falei, ele pediu para aparecer, mas eu vou pesquisar aqui da contagem de Sá Carvalho, aquela de... Exatamente, tá. do Plácido de Sá Carvalho. Tá. E depois teve uma decisão também de um juiz de Santa Catarina ou do Paraná, acho que é de Santa Catarina. Exatamente, teve um juiz de vara de execução penal. E aí, ou seja, já tem gente conseguindo essa tese na VEC, né? Então, assim, eu citei a jurisprudência, eu não tenho como encaminhar agora, que eu vou ter que sair aqui, entrar no Google. Realmente, minha cabeça funciona por uma coisa só. Vou continuar, eu vou pesquisar aqui. Obrigado, Alessa. Então, por que eu acho que nós temos que nos opor a esse encaminhamento para as celas do seguro? Porque essas células, elas são costumeiramente guardadas e reservadas para o acautelamento de pessoas com problemas psíquicos, com indivíduos privados de liberdade com problemas psíquicos, ou para pessoas que têm passagem por crimes de ordem sexual. Colocar pessoas LGBT em alas dessa natureza reforça um estereótipo construído socialmente de que pessoas LGBT têm problemas mentais ou são pessoas degradadas sexualmente. São pessoas sexualmente desviadas ou envolvidas com... existe, toda vez que a gente fala em LGBT, em propagandas que cultuam a diversidade, a tolerância, o respeito à pessoa LGBT, existem pessoas que falam, vão querer deturpar as nossas crianças, o que vão ser as nossas crianças. Essa ideia parte de um pressuposto equivocado de que pessoas LGBT são pessoas degeneradas sexualmente. E colocá-las em celas de pessoas que cometeram estupros, por exemplo, reforça a ideia de que a pessoa LGBT está encarcerada porque cometeu algum crime de desvio contra a dignidade sexual.
Então, isso reforça um estereótipo socialmente construído que, no ambiente prisional, não pode ser chancelado. Essa pessoa tem que ser preservada, inclusive, contra todas as espécies de violência, inclusive contra essa violência simbólica de ser associada a pessoas com transtorno mental, quando o CFM, o Conselho Federal de Medicina, e a OMS já editaram resoluções e revisaram a CID no sentido de tirar a homossexualidade e a transexualidade do rol de doenças. Antes, até 1990, a homossexualidade era entendida como homossexualismo, e o ismo é um sufixo que designa doença. Por isso, o correto hoje é falar homossexualidade. Até 2018, ou seja, há 3 anos atrás, a transexualidade era reconhecida como transexualismo, ou seja, uma condição psiquiátrica. E hoje ela já é reconhecida como uma construção válida, legítima de personalidade. Então, se nós chancelarmos a postura de colocar essas pessoas em células do seguro, nós estamos cometendo uma violência simbólica de associar a pessoa LGBT a patologizar a pessoa LGBT. Reforçar o estereótipo de pessoas LGBT padecem de algum problema psíquico ou que elas são pessoas moralmente e sexualmente depravadas. E já quase chegando ao fim, eu creio que me foi designado 1h30 para a palestra, mas eu pretendo respeitar o tempo. E aqui é importante que nós sejamos atentos ao respeito ao uso de roupas e características corporais conforme o gênero autopercebido. Porque muitas das vezes, especialmente quando há transferência de um preso de uma unidade para outra, ou no ingresso no sistema prisional, os caracteres secundários de gênero, por exemplo, uso de cabelo comprido, unhas, batom, compressor de mama, próteses, elas são dissolvidas, porque muitas das vezes as pessoas que recebem essas pessoas no sistema carcerário não têm o conhecimento de que existe uma norma que garante à pessoa transexual e travesti preservar o seu gênero autopercebido, por mais que não seja aquele designado ao nascer, pelas suas gônadas sexuais. Então, é preciso que nós estejamos vigilantes para que, na rotina administrativa, essa construção pelos caracteres secundários de gênero, uso de cabelo, acesso à maquiagem, pinças, uso dos pelos ou não corporais, acesso a todos os instrumentos que possam construir a aparência de gênero conforme a autopercepção da pessoa transexual e travesti, tudo isso seja disponibilizado, todos esses instrumentos sejam viabilizados para que a pessoa não sofra essa agressão à sua saúde biopsicossocial. E aqui, a resolução do CNJ garante o acesso a esses instrumentos no artigo 11. Os homens transexuais, por exemplo, podem usar compressor de mama, as mulheres transexuais podem usar extensão capilar, o comprimento do cabelo de acordo com a sua identidade feminina, pinças, maquiagem, tudo isso, inclusive as roupas, os uniformes devem ser conforme a percepção de gênero. E a resolução da Sejusp, no artigo 9º, garante também essa construção dos caracteres secundários de gênero, que também é um passo elogiável em termos de normatização pela Sejusp de Minas. Quanto aos procedimentos de revista em pessoas trans e intersexo, aqui eu acho que é primordial que nós tenhamos também atenção. Primeiro porque existe um silêncio normativo na resolução número 1, resolução conjunta número 1 de 2014 do CNPCP-CNCD. Existe também um silêncio normativo da resolução 348 CNJ, mas a resolução 173 da Sejusp de Minas dá um passo em normatizar essa questão. O artigo 9º, parágrafo 1º, traz a previsão de que as pessoas LGBT não serão expostas à exposição corporal vexatória em atividades internas ou internas. E isso é um passo realmente digno de louvor, digno de elogios. Contudo, é importante que a Sejusp e os órgãos responsáveis pelo sistema carcerário mineiro
revisem as normas do regramento do REMP, porque até onde eu consultei, e eu não sei se houve uma atualização depois disso, o REMP ainda previa a possibilidade de pessoas homossexuais, transexuais e hermafroditas, que são os intersexos, e a hermafrodita, por favor, é um termo ofensivo e pejorativo, não utilizem esse termo, da mesma forma como dizer os travestis também é equivocado, é as travestis, não se diz mais hermafrodita, o termo adequado é intersexo. Essas pessoas homossexuais, transexuais e, nos termos do REMP, hermafrodita, elas também teriam que retirar sutiã, expor mama e expor, ou seja, frações do seu corpo que, como são entendidas como desviantes em relação à expectativa de gênero que se tem em relação àquela pessoa, essas pessoas elas podem sofrer, ser expostas a uma violência mais agravada em razão dessa exposição forçada da nudez diante do coletivo carcerário. Diante de notícias de que isso foi, de procedimentos dessa natureza foram feitas, mais uma vez eu lembro, a ADO 26 do STF equiparou atos LGBTfóbicos a racismo. Então, existe a possibilidade de nós representarmos pela investigação de atos potencialmente discriminatórios. Apesar do vácuo normativo já citado da Resolução Conjunta número 1 e da Resolução do CNJ 348, a Resolução 173, no artigo 14, normatiza a revista íntima. E a revista, ela é preferencialmente, obviamente, feita com scanner corporal. Adotado o scanner corporal, realmente não existe grande empecilho a essa revista. Mas, não sendo o caso, caso a unidade não tenha scanner corporal, que é uma aparelhagem cara, a previsão que se tem no artigo 14 é a seguinte: homens gays submetidos à revista por 2 servidores, sem qualquer objeção. Mulheres lésbicas submetidas à revista por 2 servidoras. Homens transexuais que não realizaram redesignação sexual, ou seja, homens trans que ainda preservam a vagina, serão revistadas por 2 servidoras. Aí o privilégio da resolução em relação ao sexo designado biologicamente e não ao gênero percebido, porque os homens transexuais, a resolução automaticamente prevê que serão revistados por servidoras. Existe solução fácil para esse dilema? Não existe. Mas eu acho que o mais adequado é a oitiva daquela pessoa para que manifeste a sua vontade. A senhora ou o senhor será submetido a uma revista íntima, Preferiria ser revistado por servidores do sexo masculino ou feminino? Porque, às vezes, o homem transexual pode se sentir mais à vontade sendo revistado por um homem e não por uma mulher. Então, não se pode categorizar automaticamente a pessoa e prever que essa pessoa será atendida conforme o seu gênero, conforme o seu sexo biológico, e não de acordo com o seu gênero. Vocês me dão uma licença só um minutinho? Gente, mil desculpas. Tá tendo uma obra no meu condomínio e estava tendo um barulho aqui que eu suponho que estivesse incomodando não só a mim, mas a vocês. Bom, retomando, então, essa previsão automática de que pessoas que nasceram com sexo masculino serão revistadas por servidores porque ainda não submeteram a cirurgia de redesignação, ela pode importar em uma violência. O melhor a se fazer
é dar à pessoa a escolha qualificada de como ela quer submeter a revista para que ela não seja exposta a essa vulneração da sua identidade de gênero das suas características corporais. A nudez forçada não é agradável para ninguém, mas na rotina disciplinar de unidades prisionais, ela acontece, é rotineira e não há como ser... o ideal seria que se adotassem aparelhos de scanner corporal, obviamente, mas em não sendo viável, que pelo menos não haja uma violação mais grave. Na rotina administrativa é compreensível que essas revistas aconteçam, por mais criticáveis que sejam, mas que elas não sejam aviltantes, que elas respeitem a autonomia de vontade e a autopercepção de gênero. É a principal consideração que eu faço em relação ao artigo 14 e às suas previsões. Bom, tem também a previsão em relação ao acesso a inúmeros tratamentos, a resolução da CEJUSP, no artigo 10, e a resolução do CNJ, artigo 11, inciso 1º, prevêem o acesso das pessoas LGBT a diversos tratamentos e terapêuticas de saúde que são específicas para pessoas LGBT, inclusive para as pessoas trans, a hormonização e o acesso à cirurgia de redesignação de sexo. Ocorre que não existe uma previsão clara de que essas pessoas terão acesso gratuito. E já existe uma portaria do Ministério da Saúde, portaria 2803 de 2013, que prevê o acesso gratuito pelo SUS para os procedimentos de hormonização e de redesignação de sexo. Então, essa resolução da CEJUSP e a resolução do CNJ, elas têm que ser conformadas a essa portaria, porque não se pode esperar que uma pessoa presa, vulnerável, socioeconomicamente, na grande maioria das vezes, tenha que arcar com os custos, que são caros, são altos, porque são tratamentos continuados. Se como exemplo, a harmonização é eterna, durante toda a vida da pessoa transexual, e a cirurgia de vaginoplastia, por exemplo, ela é feita, e o processo de cicatrização da vagina, ele pode durar até 6 meses, porque depois que se abre o duto, que será a vagina da pessoa, da mulher transexual, ela tem que manter um dispositivo que... para a cicatrização, que a cicatrização não haja, a cicatrização não feche o duto que foi aberto pela cirurgia. Então, é um tratamento que é continuado, que é demorado. Então, não existe a perspectiva de que essas pessoas em encarceramento terão disponibilidade financeira para arcar com os custos desse tipo de tratamento. Daí a importância de nós cobrarmos, como órgãos de execução, de execução penal, que o sistema prisional disponibilize esses tratamentos de acordo com a portaria 2803 de 2013 do Ministério da Saúde, que assegura a gratuidade destes procedimentos. Bom, eu gostaria de abordar diversos outros temas, como a PAC, que tem normativas que tem um caráter crítico, que tem um caráter no mínimo criticável em relação à sexualidade em seus ambientes. Gostaria de ter tempo aqui para abordar, por exemplo, questões que são relacionadas à ACP, que foi ajuizada pela Defensoria Pública em favor das pessoas LGBT privadas de liberdade, que estão sendo atingidas por uma série de suicídios e de tentativas de suicídio. Gostaria de ter tempo para isso. Eu sei que o tempo é limitado, eu quis abordar de uma maneira mais genérica e trazer para vocês, dentro do possível, instrumentos para que vocês tenham a melhor prática possível em favor das pessoas LGBT privadas de liberdade. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer diálogo, qualquer participação que possa ser engrandecedora, e me coloco aqui à disposição da SDEP, dos colegas, de qualquer pessoa interessada, para que nós possamos construir um sistema prisional mais digno, normas mais condizentes com as expectativas que essas pessoas têm por dignidade e pelo direito que essas pessoas têm
de serem tratadas com dignidade. E que nós sejamos os primeiros a garantir esse direito e que nós sejamos os primeiros a nos debruçarmos sobre essas normas, porque sem conhecimento a respeito dessas normas, nós jamais seríamos habilitados a cobrar a sua aplicação na realidade prática. Ei, Paulo, boa tarde a todas e todos os presentes. Estou passando aqui só para agradecer mais uma vez ao Paulo César, a parceria com a Escola Superior, né? Eu recorro ao Paulo milhões de vezes, não apenas para os eventos, mas para um monte de dúvidas que eu tenho, e ele está sempre disponível e me ajuda muito. Então, eu queria só te agradecer, tá bom? E agradecer a todos os presentes também. E a Kátia vai encerrar aqui com vocês. Neuza, não tem nada que agradecer, eu que agradeço eu fico até lisonjeado por ser lembrado por você, e acho até que essa oportunidade que a escola propiciou de nós nos aproximarmos no WhatsApp, a gente se fala com regularidade, foi uma feliz oportunidade, e pode contar comigo, você jamais me incomoda, se eu demoro a responder o WhatsApp, às vezes umas 24 horas, dá aquela ligada para saber se eu estou vivo, receber uma ligação sua e um convite seu é sempre um prazer. Fico muito feliz com isso. Beijo, beijo. Obrigada, gente. A Kátia vai conversar com vocês. Eu gostaria de saber se alguém tem perguntas para serem feitas. No chat, não vemos perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta para o doutor Paulo? Acho que tem pessoas que levantaram as mãos. Deixa eu ver aqui. Sim, liberar o microfone. Boa tarde, posso falar? Oi, boa tarde. Ok. Então, meu nome é Isabela, né? Eu sou assistente social da Defensoria Pública de Betim. Sou cedida, né? Na verdade, eu sou da Secretaria de Administração Prisional. E no tempo que estive trabalhando lá, né? Pude perceber várias coisas, né? Que você disse. E a minha pergunta é no sentido da educação em direitos, né? Porque muitas vezes nós percebemos a transgressão no direito das pessoas dos próprios operadores do Estado, né? E enquanto assistente social, era como lá dentro, né? Era como se a gente fosse a única possibilidade dessas pessoas e até de tentar acessar esses direitos. Então, assim, a Defensoria Pública tem algum tipo de treinamento para os próprios, né, servidores dentro do sistema prisional, porque eu acho que a mudança começa através do conhecimento mesmo. E eu acho que seria muito importante, até com a administração prisional, né, o atendimento ao preso, né, tem lá a secretaria, as subdivisões, e tem uma específica do atendimento ao preso, dentro da própria Sejusp, que eu acho que poderia embarcar junto com a defensoria, se caso existisse esse projeto. Isabela, obrigado pela sua pergunta. Inclusive, assim, eu acho que para início de conversa, tanto que no início da palestra, nem sei se pode se chamar assim, eu quis traçar alguns conceitos, porque existe desconhecimento. E o desconhecimento é o primeiro fator para a sonegação de direitos. Se nós não conhecemos a realidade dessas pessoas, nós não conhecemos a realidade da sexualidade, da identidade de gênero desses indivíduos, nós jamais seríamos habilitados a tratá-los com dignidade. Então, conhecer é o primeiro passo. E a ação civil pública da Defensoria Pública, agora de 2021, ela, inclusive, dentre os seus pedidos, ela incluiu a capacitação continuada dos servidores que atuam na unidade referenciada para acolher as pessoas LGBT, porque a capacitação continuada é fundamental para que os policiais penais, diretores e todos os demais servidores técnicos ali daquele ambiente possam designar tratamento adequado. De acordo com a resposta que já foi dada pela Sejusp na ação civil pública, já houve a realização de cursos,
mas esses cursos, inclusive, não contemplaram, ainda não contemplaram a resolução 173 da própria Sejusp, porque é recente. Daí é dizer capacitação continuada. A capacitação não pode acontecer uma vez a cada passagem do cometa Harley, porque as normas alteram, a jurisprudência muda, os atos normativos que regulamentam essas questões se alteram, então ela tem que ser feita com periodicidade. A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais, ela criou um núcleo, acho que é NUGE, que chama, Núcleo para grupos específicos, salvo engano, núcleo de grupos específicos, que atua em relação a essas pessoas hipervulneráveis. Eu vejo que existe iniciativas dignas de elogio por parte da Sejusp em dar um tratamento mais conforme aos tratados de direitos humanos, as resoluções e demais estudos, notas técnicas que já existem a respeito da população LGBT. É óbvio que é uma política pública que ainda é embrionária, porque essa unidade prisional referenciada, a Jason Albergaria Soares, lá em Igarapé, ela foi, Igarapé, não, São Joaquim de Bicas, ela é recente, ela ainda está em estruturação, então existe necessidade de diversos aprimoramentos, e é por essa razão, inclusive por conta de diversos suicídios, já foram 6 suicídios consumados em 2021, só em 2021, 6 suicídios na área LGBT, e até onde eu tenho conhecimento, 8 tentativas de suicídio. Isso é um índice significativo de que essas pessoas estão passando por vulneração à sua saúde, entendida como bem-estar biopsicossocial. Então, eu vejo que a Sejusp ela tem empreendido esforços em normatizar a questão, não à toa existe uma norma muito recente, agora de julho de 2021, a respeito da matéria, mas eu não posso aqui, como defensor público, dizer que a situação é o paraíso, muito pelo contrário. Existe a necessidade de aprimoramentos, reconheço o esforço que é feito, e a Defensoria Pública, obviamente, ela quer participar dessa construção, inclusive fez cobrança mediante ação civil pública, mas é óbvio, está aberta para compor a construção. A Defensoria, inclusive eu sou um dos indicados pela Defensoria para compor o comitê de acompanhamento de implementação dessa política de ala LGBT em Minas Gerais. Então, existe um diálogo, isso já é essa abertura para multifacetada ao diálogo com as instituições que tratam o sistema prisional, já é um bom sinal. Os sinais positivos têm sido dados, mas normatizar a questão não foi suficiente para prevenir que pessoas tenham sido privadas da vida, né, por razão de autoextermínio. Enfim, como defensores públicos, o nosso dever é cobrar a implementação de direitos. E por mais que isso às vezes seja desconfortável fazer essas cobranças, nós assumimos esse papel social. E, óbvio, aqui, essa iniciativa da Alessa é trazer primeiro conhecimento para a própria defensoria. Nós, defensores públicos, somos os primeiros que temos que conhecer essa normativa, porque nós com base nessa norma, que vamos ter instrumentos e ferramentas para fazer a cobrança judicial desses direitos que já são assegurados por normas administrativas ou legais. Mariana Leite também tem uma pergunta, vou liberar seu microfone. Oi, meu nome é Pedro, eu tô usando o Teams da minha namorada, Mariana. O meu Teams deu muito erro, eu entrei várias vezes, enfim, até peço desculpas, não sei o que aconteceu, mas enfim, boa tarde, quero agradecer aí pela palestra, pela oportunidade de ouvi-lo, de conhecê-lo, e eu tenho 3 perguntas, eu posso fazer as 3 de uma vez só? Vou tentar anotar aqui, Pedro, pode falar. Beleza. A primeira pergunta é a seguinte: existe algum documento aqui em Minas que informa quantas pessoas LGBT estão em situação de carceramento aqui no nosso estado? Porque eu sei que São Paulo tem, mas Minas... Eu já vou começar com essa pergunta, então, Pedro, se me permite. A primeira questão é que, assim, até onde eu tenho conhecimento, o último estudo que eu tive acesso foi de 2019.
Foi um diagnóstico que foi feito, salvo engano, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que MMFDH. E fizeram um estudo sobre pessoas LGBT privadas de liberdade, foram diagnosticados, e aí eles oficiaram as secretarias de segurança pública, pedindo para que fossem informadas o quantitativo de pessoas privadas de liberdade LGBT em cada um dos estados. Foi apurada o quantitativo total de 10.161 pessoas LGBT privadas de liberdade no país como um todo. 10.161. Ocorre que, obviamente, no estudo estatístico que é feito pelas pessoas que compuseram essa análise, eles tomam em consideração a subnotificação, porque a pessoa, quando entra no sistema prisional, ela faz uma estratégia de sobrevivência. Eu vou sobreviver melhor aqui silenciando a minha sexualidade e minha identidade de gênero, ou é melhor eu expressar a minha identidade de gênero? A tendência é que exista uma subnotificação em relação a quem é realmente LGBT no sistema prisional, porque existe um medo de violência dentro desse sistema prisional. Então, o quantitativo apurado é de 10.161, considerando uma significativa subnotificação. Em São Paulo, segundo esse estudo, foram cerca de 5.500 presos LGBT, que é o ranking número 1 de pessoas LGBT encarceradas, segundo esse estudo. Em Minas Gerais, foram 900 pessoas, quase 1.000, é o segundo lugar. Então, quase 1.000 pessoas que se autodeclararam LGBT aqui em Minas. E aí percebam que esse quantitativo de 10.161 presos, ele contrasta com o número de vagas específicas que são disponibilizadas para essas pessoas. Enquanto foi apurado nesse estudo a existência de 10.000 pessoas LGBT aproximadamente, e considerando a subnotificação, foram, por outro lado, apuradas cerca de 2.000 vagas. Então, existe um déficit de vagas de 8.000 vagas específicas para pessoas LGBT. Por isso que eu digo que a gente tem que se valer da jurisprudência do STF no que toca à superlotação carcerária e o estado de degradação do sistema prisional, porque para o coletivo geral existe superlotação. Para as pessoas privadas de liberdade que se autodeclaram LGBT, em muitas das vezes existe a superlotação, e não só existe a superlotação, como existe também todos os outros fatores que aqui já foram discutidos em relação à sua negação de direitos. Eu não estou dizendo aqui que em Minas existe isso, porque faço aqui o registro de que, nas vezes em que existe inclusive uma ação civil pública do Ministério Público de Minas Gerais em relação ao presídio que foi designado como referência para a população LGBT em Minas Gerais, e essa ação civil pública trata de superlotação carcerária da Jason Albergaria. E essa ação civil pública ficou pactuada num termo de ajustamento de conduta com o MP, que a ocupação máxima dessa unidade é de 200%. Então, assim, considerando a superlotação do sistema carcerário em geral, eles entenderam que 200% seria suficiente. Não sei dizer, sinceramente, se existe realmente a superocupação da Jason Albergaria atualmente, mas é permitido, segundo esse termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério Público, a ocupação até o dobro do limite de vagas. Sua próxima pergunta, Pedro, pode ficar à vontade. Perfeito. E só para complementar o que você disse aí, você fala das 2.000 vagas disponíveis, daí são 2.000 vagas em celas específicas para pessoas LGBTs, então. Isso. Ah, perfeito. Certo. E essa informação de 2.000 vagas está naquele documento técnico que você menciona também, né? Sim, eu até gostaria de poder consultá-lo aqui agora. Enquanto a gente conversa, talvez eu consiga, mas está num estudo feito pelo MMFDH. Eu fiquei sabendo 2019. mesmo. Inclusive, a militância tem criticado bastante esse documento técnico em virtude de ter sido feito de um governo como o nosso, né, atual. Assim, na verdade, eu vou até fazer um parêntese aqui, porque saiu o Atlas da Violência de 2021, e no Atlas da Violência, eles recolhem dados do Disque 100, que é administrado pelo MMFDH, e os dados do Disque 100, sinceramente, apontam uma queda de índice de violência LGBTfóbica que destoa, por exemplo, dos registros de violência LGBTfóbica do Ministério da Saúde, do SINAM,
que é um formulário que é feito quando a pessoa é vítima de violência encaminhada para atendimento de saúde, tem o registro da orientação sexual e identidade de gênero da pessoa. Enquanto os dados do Sinan revelaram aumento, os dados do Disque 100 do Ministério de Direitos Humanos do governo atual indicaram uma diminuição. Então, existe uma suspeição muito grande em relação aos estatísticos quanto à fidedignidade dessas informações. Sim, com certeza. E a próxima pergunta é a seguinte: você acha que a resolução 348 CNJ e a resolução 173 do Sejusp terão eficácia? E eu pergunto isso porque essas resoluções não possuem efeito vinculante, né? E se a gente olha lá para a resolução conjunta número 1 de 2014, a gente não viu um cumprimento dela. E você acha que aqui no estado de Minas, né, essa resolução 173 terá eficácia pela sua experiência aí enquanto defensor público? Nossa, olha, a lei de execução penal, ela tem eficácia? De jeito Os direitos nenhum. que são assegurados na lei de execução penal, que tem muito mais tempo de vigência, eles estão sendo respeitados pelo Estado atualmente? De jeito nenhum. Então, assim, óbvio, eu tenho as minhas, os meus receios, mas num Estado em que leis jamais foram, que o legislativo jamais editou uma norma que garantisse o casamento igualitário ou a reedição da lei de registros públicos para permitir a retificação de registro civil, em um Estado que, né, pela sua inércia, se mostra estruturalmente violento e LGBTfóbico, existir normas nesse sentido já é um ganho. Eu acho que a gente tem que se afiançar, se ancorar naquilo que anda para frente. E já que existe uma norma, pelo menos a gente tem instrumento para cobrar. Porque se não existisse norma, nem isso a gente ia ter. Eu quero ter esperança. Eu não posso te fazer o prognóstico de que isso vai alterar a realidade. Mas nós temos hoje diplomas que nos permitem trabalhar cobrando direitos. Perfeito. E aí, até tem a ver com o que você disse, porque olhando para a resolução 73, vocês, enquanto defensores públicos, né, teria como de fato exigir, porque ela, ela não tem um efeito vinculante, então não é um dever de cumprir essa resolução. E aí, no caso, mesmo vocês pedindo, indo atrás e tudo mais, o que você entende do outro lado? Será que eles vão estar cumprindo? Mesmo vocês pedindo, indo atrás, né, já que não é um dever deles, o que você acha em relação a isso? Olha, Pedro, eu vejo que quando a cobrança existe uma repercussão, existe a possibilidade de imposição de responsabilidades, as engrenagens se movimentam. Eu, sinceramente, tenho percebido posturas do Estado de Minas Gerais, a partir do momento em que nós ajuizamos a ação civil pública, que eu já citei aqui, a respeito dos suicídios na LGBT, eu tenho sentido esforços do Estado em, dentro das suas escolhas políticas, atender, ao menos parcialmente, às cobranças que nós fizemos. E aqui, por exemplo, existe, a partir do momento em que nós ajuizamos essa ação, já o Estado passou a encaminhou o Estado de Minas Gerais, a Sejusp, encaminhou um ofício à CEPLAG, a secretaria incumbida, de fazer a apuração orçamentária para a contratação, por exemplo, de médicos, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, para atender essa população que tem sofrido com problemas de depressão e outros problemas mentais, a ponto de se suicidarem. Então, a partir do momento em que houve a cobrança, houve inclusive a liminar foi deferida nessa nossa ação civil pública, o Estado se movimentou. Não sendo na via da boa vontade, ainda assim, não estou dizendo que o Estado não tem boa vontade, de maneira alguma que eu quero generalizar. Cada instituição ocupa o seu... tem as suas perspectivas. Nós somos uma instituição que se volta ao acesso à justiça e o acesso a direitos. É nosso dever cobrar que esses direitos sejam perfectibilizados, que eles sejam implementados.
O cenário é perfeito? Não. Estão fazendo alguns esforços para atender aquilo que foi determinado judicialmente a partir da ação civil pública? Sim, existem certos esforços que nós já recebemos ofícios que estão sendo atendidos. E essa é a dialética da sociedade. Movimentos sociais, defensoria pública, instituições de direitos humanos fazem suas cobranças e o Estado vence a inércia e implementa políticas que são para ontem, né? Perfeito. E só para finalizar, eu tomei muito seu tempo e quero agradecer por isso, né? A última pergunta é se você sabe se outros estados também possuem resoluções como a nossa aqui de Minas, né? A resolução 73 do Sejusp. Você conhece alguma outra resolução de outros estados? Poderia passar os números para nós aqui? Pedro, eu conheço uma resolução do Rio, nossa, 548 do Rio, que inclusive ela foi até bem avançada, ela antecedeu a resolução do CNJ, trata inclusive de revistas íntimas, ela tem diversas normativas que são que antecederam muito a postura do CNJ e de Minas Gerais em regulamentar essa matéria. Mas eu não vou ter como aqui te consultar imediatamente a regra. Se você quiser, sei lá, depois eu te passo o contato, segue o meu Instagram, sei lá, manda e-mail para a defensoria, não sei se é estagiário, pega contato que eu te passo outras informações. Eu te mandei aqui agora essa. Ah, eu acho que é isso mesmo, 558 da SEAP, isso mesmo, Alessa, obrigado. Eu te mandei aí agora o estudo feito pelo MMFDH sobre a apuração de quantitativo de pessoas presas. Eu acho que é esse estudo. Só queria, assim, então, deixar claro, assim, eu sei que o cenário, a gente vive num cenário de desesperança em diversos aspectos, que realmente enfim, nós nos deixamos, às vezes, atingir pelo fato de querermos conquistar direitos e encontrarmos tantos obstáculos e empecilhos. Mas eu acho que, diante de vulneração, a gente tem que ser proativo e fazer as cobranças, estudar, conhecer essas previsões normativas, participar dessas construções normativas junto aos órgãos que a fazem, participar dessa implementação de política pública, dialogar com as instituições. Aqui não é uma disputa não quero fazer um maniqueísmo aqui entre bem e mal. Eu acho que nós precisamos somar esforços. E todo mundo que quiser trabalhar com essa matéria, somar esforço e aprimorar a política pública, pode pode se caminhar junto conosco. Acho que tem mais alguém querendo também perguntar ou houve desistência? Eu acho que o Carlos Pimentel queria fazer uma pergunta. Você quer fazer uma pergunta, Carlos? Não sei se o Carlos está presente ainda? Ele ainda está presente? Carlos está presente. Quer fazer uma pergunta, Carlos? Carlos Pimentel? Acho que eu não consigo ver a lista completa das pessoas que estão presentes. Mostrar participantes. Carlos, se você quiser enviar pelo chat. Oi, tá me ouvindo? Oi, sim. Na verdade, não é uma pergunta, né? Na verdade, é uma contribuição. Boa tarde, né? Eu me chamo Carlos Pimentel, sou assessor jurídico, sou professor, resido aqui no Maranhão, né? E a minha contribuição ela versa sobre o estado do Maranhão, que vai combinar muito sobre o que foi falado. Eu também agradecer, né, o espaço, eu entrei de forma tardia, foi até uma das minhas orientandas que passou o link. Eu participo muito desses debates que eu acho que são importantíssimos, milito na causa enquanto homem negro gay, e já é importantíssimo esses debates, sobretudo quando ele parte das instituições públicas, como é a Defensoria Pública também. Atualmente eu estou nas comissões aqui da OAB, né, a Comissão da Verdade, a Comissão da Diversidade e a Comissão da Igualdade Racial. Quando a gente pensa, eu pesquiso, recentemente eu fiz o lançamento de um artigo que eu fiz na pós-graduação em Direito Penal, e
esse artigo ele versa sobre o encarceramento de população LGBTQIA+, no município de São Luís, no estado do Maranhão, né, que é um dos estados em que possui cela específica para a população LGBT, e aí eu me debruço a entender como é que se regula esse encarceramento dessa população. Até 2017, aqui no Maranhão, as mulheres não tinham, tanto é que nós temos, além da lei estadual que regula sobre a equidade de gênero, nós temos aqui legislação específica estadual que também versam sobre a utilização do nome social, inclusive nas escolas da rede estadual. Eu sou professor da rede estadual aqui no estado, e a gente, por exemplo, nós temos a opção de colocar, e isso é um avanço, porque antes nós saímos do processo que era obrigatório passar por todo aquele procedimento, psicólogo, autorização judicial para poder ter o nome social, e hoje a gente já consegue ter um avanço nesse sentido. E aí, quando eu fui entender, estudar um pouco sobre o Pedrinhas, né, Pedrinhas, como é que era antigamente? As mulheres travestis transexuais, elas chegavam, elas eram colocadas juntamente com a cela masculina, e elas eram obrigadas a retirar as perucas, elas eram obrigadas a não ter a manutenção das suas próteses ou da sua identidade de gênero respeitada. Em 2018, nós temos uma instrução normativa, né, de número 5, da Secretaria de Segurança Pública, por meio do governo do Estado, e que ela permite que essas mulheres elas adentrem com suas perucas, que elas vistam as roupas femininas. Mas aí houve também, como tudo, houve um certo descompasso. O que acontece lá dentro? Se uma travesti, uma transexual, ela tem algum problema de briga com uma outra detenta, ela precisa ser transferida para uma outra cela. Como só existe uma cela específica para essa população, o que no Estado faz? A travesti e a mulher transexual, ela é obrigada a assinar um termo dizendo que, a partir de então, ela não se reconhece mais como uma mulher trans, e sim como um homem, para poder, e aí ela é transferida para a cela masculina. Então, percebam que o Estado, né, se exime da sua função enquanto garantidor de políticas públicas, e aí no meu artigo eu coloco inclusive relatos, né, tem um documento que foi feito a nível nacional, de todos os estados que possui alas específicas para a população LGBT, e aí aqui nós temos essa ala, que é a ala 2, de Pedrinhas, e aí são que ficam para crimes de menor potencial ofensivo, crimes como furto, crimes como roubo, assassinato já seria uma outra cela. E aí eu trago essa informação para justamente também corroborar um pouco com o que tem estudado aí no estado de vocês, né, que eu não conheço propriamente na prática, eu conheço na questão dos estudos, mas que a gente precisa, de fato, começar a refletir sobre essas pessoas que estão, esses corpos que estão dentro desses presídios em situação das piores possíveis, né? Situações desumanas, situações em que os direitos humanos ele não é respeitado, situação em que a identidade de gênero não é respeitada, a situação em que essa mulher e este homem trans não é respeitado. Então, seria mais ou menos neste sentido. E para fechar, eu faço uma pergunta, né? Como se o Estado hoje, o Estado que vocês residem, que trabalham e que moram, como é que lida a questão dos movimentos, a questão da população LGBTQIA+, porque aqui no Maranhão a gente tem movimentos bem organizados, bem concretizados, e aí eu não conheço muito os movimentos dessa região, né, região sul e região sudeste, eu geralmente não conheço na sua prática. Eu gostaria de saber se existe algum movimento ou alguma concretude em relação a esses movimentos, em relação a essas violações de direitos, sobretudo quando a gente pensa a questão do encarceramento. Carlos, primeiro, quando você diz que tem pessoas que são forçadas a assinar termo de né, reconhecimento como LGBT ou como homem cisgênero e heterossexual, aqui em Minas um problema que nós temos recorrente é de que certos presos tidos como problema
eles muitas vezes são forçados a assinar o termo de autopercepção como integrante da população LGBT para serem transferidas para outra unidade. Então, a manipulação dessa possibilidade de transferência de acordo com a assinatura de um termo, ela é utilizada às vezes também pela administração prisional para pegar um homem homem cisgênero, heterossexual, mas que é problema numa unidade, para que ele assine o termo de que pertence à comunidade LGBT e seja transferido para outra unidade. Isso já tem relatos nesse sentido, de que pessoas assinaram o termo porque a unidade pediu para que se livrassem dele, porque eles eram presos indisciplinados, eram presos problema. Aqui em Minas Gerais, nós temos alguns movimentos muito bem estruturados. A gente tem a LGBT, a Aliança Nacional LGBT, que tem a sua unidade em Minas, que é muito atuante, inclusive, fez cobranças da Sejusp e da Polícia Militar em relação ao cadastramento de violências contra pessoas LGBT, né, a identificação da LGBTfobia nos formulários de segurança pública. E tem também aqui duas ONGs que são muito atuantes, que é a ONG Transveste, que é inclusive da iniciativa da vereadora a Duda Salabert, a vereadora aqui de Belo Horizonte, e tem também a Transpasse, que é um grupo da UFMG, que tem atuação na preparação e no diálogo com empresas para facilitar pessoas transexuais egressas do sistema prisional, especialmente, ao estudo e a formação profissional e ao mercado de trabalho. Então, existem iniciativas, os movimentos sociais em Minas Gerais são muito fortes, existe um histórico de atuação em Minas Gerais do movimento LGBT que é de muita cobrança, tanto que essa questão chegou à Assembleia Legislativa e propiciará, no caso, na quarta-feira, uma audiência pública a respeito dos suicídios que vem acontecendo na unidade tida como referência para a população LGBT aqui em Minas. Os movimentos são muito ativos e tenho conhecimento, gostaria de ser mais participante junto aos movimentos sociais, e eu acho que essa integração entre defensoria e movimento social, inclusive, é muito, não só proveitosa, como ela é necessária e é o nosso dever. Mas como nós não temos um núcleo específico para tratar de pessoas LGBT na Defensoria Pública de Minas, é praticamente impossível uma pessoa, congregando todas as suas outras atribuições, fazer esse tipo de diálogo de ordem de construção de política pública mesmo, que é feita junto com os movimentos sociais. Enfim, acho que essa construção de núcleo é o futuro para a Defensoria. Não sei se tem mais alguma pergunta. Doutor Paulo, estou vendo que nós não temos mais perguntas. Eu queria agradecer ao senhor mais uma vez, em nome da Escola Superior. Doutora Alessa, muito obrigada. Doutor Paulo, seja bem-vindo, né, mais uma vez, nas várias palestras que eu acredito que o senhor irá participar. Agradeço a todos os presentes e lembro a todos que na semana que vem, dia 10, teremos a palestra com o doutor Johnny Fernandes falando sobre indígenas. E se você que perdeu alguma palestra e quer rever, pode acessar o site da Escola Superior, área restrita, só fazer o login e pode ver as palestras que já aconteceram. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Ótima semana a todos e obrigado pela participação de todos e pelo interesse. Estou à disposição. Obrigada, senhor.